Olá, se você é novo no canal, e olá, se você já me conhece também. Eu sou Laurinda Silva e hoje eu estou aqui como autista, porque eu tenho um diagnóstico de autismo e a minha psicóloga me deu a ideia de eu compartilhar um pouco com vocês como é essa minha conexão do autismo com a espiritualidade. Lembrando só, né, que comentários ofensivos e toda essa questão que ligue à ofensa de alguma forma serão excluídos e também, né, procurem não ter outros movimentos, inclusive com advogado e etc. Tá? Importante falar, né? Infelizmente é necessário falar, mas ok. Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns psicólogos. Tem uma psicóloga que eu acompanho muito, assim, que ela fala muito sobre as mulheres neurodivergentes e a conexão com a espiritualidade. Que ela percebe muito isso e é um canal grande que ela tem, um perfil grande. E ela fala muito sobre isso, sobre essa conexão das mulheres neurodivergentes com a espiritualidade, seja TDAH, seja UTEA, seja o que for. Ela percebe essa conexão, inclusive ela tem algumas mentorias ali ligadas com essa parte de alma, bem legal. Mas eu estou aqui para falar hoje sobre a questão de não olhar nos olhos. Apesar de eu ter muito da comunicação aqui um pouco mais fluida pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes sociais, por videochamada, vocês podem perceber que quando eu estou em videochamada com alguém, seja uma live ou até mesmo com algum cliente, algum paciente, né? Eu não costumo olhar tanto para a câmera. Eu sempre olho. Estou sempre olhando para todo lado. Mas quando é com pessoas, presencialmente, é pior ainda. Então, eu tô aqui para compartilhar hoje como que eu me sinto pelo lado espiritual falando, que faz com que eu fuja um pouco de olhar nos olhos. Para quem não sabe, quem é novo aqui, eu sou médium, já faz alguns anos, desenvolvida já há alguns anos. Desde criança, na verdade, eu tenho algumas conexões. Só que depois de algumas experiências, potencializou muito esses dons, vamos dizer assim, né? Essas conexões espirituais, né? Essas consciências também, porque eu também tive algumas expansões de consciência. Enfim, muitas coisas aí que aconteceram. Se eu for falar tudo, não vai dar pro vídeo. Mas essa questão de olhar nos olhos, pra mim, como autista e como terapeuta holística, como médium, é um pouco profundo, porque eu tenho o dom que não é enxergar somente o que está no físico. Isso não quer dizer que eu estou vendo espíritos, né? Apesar de perceber eles, perceber as almas, né, fora do corpo, mas eu não enxergo como eu enxergo aqui olhando para vocês, sabe? Tipo, definidinho. Às vezes eu vejo como silhueta alguma coisa, mas é muito sutil. Né? Quando eu vejo mesmo é com os olhos fechados, focando no terceiro olho e olhando. Mas naturalmente, né, quando estou com os olhos abertos, não vejo. Porém, não sei se vocês já ouviram falar daquela questão que os olhos são a janela da alma. E pra mim é literalmente isso. Então, além dessa questão dos olhos serem a janela da alma e de eu estar percebendo o que está fora do corpo físico, eu também acesso o campo. Então, o campo eletromagnético que nós temos, né? O campo ali que tem o campo áurico também. E ali nesse campo tem muitas informações. Tem informações visuais, tem informações espirituais, tem informações emocionais, porque tudo é energia. Antes da gente estar aqui no corpo físico, né, na matéria propriamente dita, nós somos energia. Né? Nós somos compostos por átomos. Então, somos energia. E aí eu consigo acessar esses campos. Então, para mim, estar em contato com outras pessoas já é muito desafiador, porque eu estou acessando muita coisa. E eu lembro que antes de eu ter mais controle disso, acontecia assim, aquela famosa mediunidade esponja, que na verdade isso é uma ilusão também, né? Porque nós não somos esponja, nós somos filtros. Então, na verdade, a gente está captando energia e tem que entregar para a Terra, que é a Terra que lida com isso aí. Não é que a gente não, a gente está aqui com outras missões, com a nossa própria evolução espiritual, não tem porque a gente ficar pegando as coisas dos outros. A gente está conectado, porque nós somos todos um. Não tem como a gente fugir disso. Só que a gente pode ter a consciência de, ok, peguei, captei, entrega pra terra e já se protege, né? Espiritualmente, energeticamente ali. Tem várias formas, né? As melhores formas são as formas espirituais mesmo, de você pedir pela ativação de determinado escudo, proteção, enfim.
E aí, quando eu olho nos olhos, eu olho a alma. Eu não consigo enxergar somente o corpo físico, eu enxergo a alma. Então, para mim é muito difícil olhar nos olhos porque eu estou inconscientemente enxergando a alma. E aí é uma sensação que eu me perco, inclusive, no olhar, sabe? E é engraçado porque até as pessoas ficam sem jeito comigo quando eu olho nos olhos. Daí, esses dias, né, acessando registros, o tarô também, várias coisas ali, pra tentar entender o porquê que isso acontecia, porque é uma coisa que me gerava desconforto, né? Eu estava desconfortável, mas eu também ficava desconfortável pelas pessoas ficarem desconfortáveis quando eu olhava nos olhos. E aí veio exatamente isso, né? Que eu sou uma alma curadora, transmutadora também, semente estelar, chama gêmea, tudo um pouco. Então, pra mim, é realmente muito profundo. É como se, não que eu esteja invadindo o espaço do outro, mas é como se eu estivesse vendo a alma da pessoa nua, nua e crua. Eu não estou vendo a roupagem, que é o corpo físico, eu estou vendo a alma. E antes eu não tinha consciência disso, então isso me machucava, me incomodava, porque aí eu queria desenvolver esse olhar no olho, né? Porque quando a gente vem aqui pra Terra, terceira dimensão, a gente tem essa questão que, não, pra você passar confiança, você tem que olhar no olho, pra você fazer isso, fazer aquilo, ter uma linguagem ali certa, você tem que olhar no olho. Tá, mas eu não consigo. Eu não consigo olhar no olho porque eu acesso muita informação. E aí pega, apesar de eu não ter o diagnóstico de TDAH, é como se eu tivesse um TDAH em mim. Porque aí eu tô captando um monte de informação. Aí nós somos um universo dentro do corpo físico. E o que acontece? Nesse universo tem vários portais que ligam com fragmentos de alma nossos. E aí é como se os nossos fragmentos, eu aqui autista, os meus fragmentos, se conectassem com os fragmentos da outra pessoa. Por meio desse canal, desse portal que é o olho. Então, pra mim é muito desafiador isso. Hoje eu consigo ter mais consciência, só que ainda tem situações que realmente eu não consigo olhar no olho, porque a energia é muito forte, seja uma energia positiva, seja uma energia negativa, ela é uma energia forte. Né? Quando você começa, inclusive, a aumentar a sua frequência energética, quando você se conecta com uma pessoa que tem o costume de estar reclamando, que está com ódio, que, sei lá, sabe, vibrações baixas, aí sim você sente mais, que é normalmente o que acontece comigo. Principalmente se tem negação, se tem rejeição, se tem alguma coisa muito negativa ali, né, da própria pessoa consigo mesma, ou que tem muitas ilusões, muitas programações, é como se realmente, cara, dá um choque, assim, no meu campo, sabe? Aí eu tenho que pegar e devolver tudo de volta pra pessoa, né, não interferir. Uma coisa é a gente ser observador, outra coisa é a gente pegar, observar e interagir. Né? Então isso leva um tempo, porque isso não é falado. Então, até pouco tempo atrás, vamos dizer aí, mais ou menos um ano, acho que até mais, talvez, porque eu já fiz algumas experiências espirituais, alguns trabalhos espirituais, tratamentos coletivos, em que foi recomendado que a gente não olhasse no olho do outro, porque senão a gente vai acabar pegando o que é do outro pra gente. Então isso eu fui levando pra minha vida. Né? E hoje eu tomo muito cuidado com isso, então quando eu olho nos olhos eu já, opa, será que eu peguei alguma coisa? Devolve, é só intencionar, devolve. E o que me ajudou a ter essa consciência, né? Primeiro foi esse trabalho, né, que a pessoa falou isso, não olhe nos olhos enquanto estiver nesse momento, porque você vai captar, o portal tá aberto, não sei o quê. Só que pra quem é médium, desenvolvido, no meu nível, é um pouco difícil, porque você não tá no controle o tempo todo. Você precisa olhar muitas vezes no olho da pessoa, né? E aí você aprende a como equilibrar isso. Então, vou dar uma olhada rápida, de forma protegida, né? Então, com consciência. Eu acho que o ponto principal para eu, como autista, ter equilíbrio no olhar no olho é exatamente ter consciência do que eu estou enxergando. Porque pra mim é muito fácil, isso é uma coisa que eu percebo do autismo, não só meu, mas de outras pessoas que eu conheço, é muito fácil a gente estar em outras dimensões. É como se a nossa consciência fugisse. Então, aquela questão das historinhas que nossa cabeça fica pensando, né? Aquelas dissociações, é a nossa consciência fugindo para outro lugar que tá mais interessante, que tá acontecendo outras coisas, né? Interessante de forma positiva ou não. Porque o autismo também tem essa questão, né? Acho que superdotado também tem. Às vezes fica pensando histórias ali, às vezes de acidente, coisa do gênero, né? Então, a nossa consciência, ela foge, porque ela não quer enfrentar essa realidade que tá aqui na nossa frente. E aí, para olhar para os olhos hoje, eu olho, mas com consciência. Entendendo, observando, na posição de observadora, do que eu estou enxergando ali.
né? Então eu capto as informações do campo e, consequentemente, acabo captando quando eu olho os olhos da pessoa também. E aí o que me ajuda é a consciência, gente. É literalmente a consciência, estar consciente do que é meu, como eu estava antes de enxergar, de olhar para os olhos da pessoa e, sim, me permitir olhar. Porque uma coisa que eu percebi, assim, na minha história, né, com essa questão de olhar nos olhos, é que eu me perdia muito. Hoje, ainda dependendo da situação, eu ainda me perco. É como se eu olhasse e o tempo parasse. Eu fico ali acessando um monte de coisa. Aí eu respiro e volto. E aí eu devolvo, né? E antes eu não conseguia, antes eu ficava presa. E aí alguma coisa externamente tinha que me chamar. É como se fosse um déficit de atenção mesmo. É como se eu focasse ali e não conseguisse ouvir mais nada. Aí aos poucos eu fui entendendo o que estava acontecendo e fui voltando, sozinho. Né? Claro, muita meditação, muito autoconhecimento, muito contato com a espiritualidade, com as terapias energéticas, né? Porque eu faço terapias energéticas para mim, faço terapias energéticas para outras pessoas, inclusive autistas. Então isso foi trazendo informações para mim. E eu fui integrando essas informações e fui colocando em prática. Eu sei que para autista é difícil colocar na prática as coisas. Eu sei, porque eu sou. Mas ao longo que você vai se forçando a sair daquela rigidez cognitiva que o autismo tem, nós temos, né? E não só a rigidez cognitiva, mas a física também eu percebo, né? Cara, ao longo que você vai se forçando, é como se você fosse saindo de algumas correntes. Só que você tem que estar disposto a sair dessas correntes. E eu sei que não é fácil, eu sei muito bem que não é fácil. Quem me conhece há muito tempo sabe muito bem os desafios que eu já passei. Né? De ficar realmente com a sensação de prisão em mim mesma. Né? De achar que eu nunca vou passar de um padrão. Só que aí eu conheci a harmonização frequencial. A harmonização frequencial trabalha com programações, com padrões inconscientes. E aí foi dissipando tudo isso. Então foi abrindo espaço para eu conseguir me mexer. E outra coisa, as nossas memórias, elas ficam guardadas no nosso corpo físico, no nosso inconsciente. Então se tornam padrões. Se a gente não limpar essas memórias, a gente não vai conseguir ser do padrão mesmo. A gente não vai conseguir se movimentar, porque é como se você se movimentasse num espaço que está cheio de gosma, está cheio de coisa. É um movimento lento e travado. Então você tem que fazer essas limpezas. Mas enfim, né, ó, o autismo indo para outros caminhos, né? Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, essa questão de olhar nos olhos. Para mim, é isso que significa. E eu levei anos para entender que era isso que acontecia comigo. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui, porque talvez seja o que acontece com muitos outros autistas, né? Inclusive, minha terapeuta, minha psicóloga falou para eu compartilhar, porque vai que é o que está acontecendo também, né? Então, conseguir acessar a alma do outro, só que é como se fosse uma coisa inata do autista, né? Uma coisa inata do neurodivergente, não só do autista, mas do neurodivergente, de conseguir acessar as coisas de forma inconsciente, porque isso é um dom da alma, na verdade. É um dom de não estar aprisionado na Matrix, né, que a gente chama aqui, nessas ilusões. Então a gente está fluindo mais fácil em tudo que envolve alma. E aí, consequentemente, vai acontecer de forma inconsciente mesmo. Só que a gente tem que sair da inconsciência para a consciência. Que aí as coisas fluem com mais naturalidade, com mais leveza, com mais facilidade. Você vai entendendo o que está acontecendo e não permite que a sua energia, que o seu espaço seja alterado pelo fato de estar olhando nos olhos de outra pessoa. E uma coisa também é fazer essa limpeza de padrões, programações, né, essas coisas, mas ir se desenvolvendo também na questão do que você realmente quer. Né? Por exemplo, eu sempre tive, eu fora do corpo, né, eu sou guerreira. Então, pra mim, eu sempre tive esse posicionamento mais firme, mais forte, né? Então, eu senti essa dificuldade aqui na matéria. Eu não conseguia me posicionar. Hoje ainda é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, de desafio. Então, eu sempre ficava assim, tipo, cara, se eu quero me posicionar, eu vou ter que olhar no olho. Se eu quiser saber com quem que eu tô lidando, eu vou ter que olhar no olho. Porque é o olho que é o portal para eu acessar o que a pessoa está escondendo dos outros. E não querendo entrar na manipulação, mas saber com quem que eu tô lidando. Com quem que eu estou jogando, vamos dizer assim, né? Se eu posso confiar ou não. É a energia da pessoa. É aquelas informações que estão lá dentro do olho, na alma, que vão me dizer se eu posso confiar naquela pessoa.
E aí a gente vai fazendo esse autocontrole das emoções também. Isso também é uma coisa que é essencial, assim, na questão de olhar no olho. Certo? Espero que tenha ajudado vocês sobre essa questão aí, pelo menos trazido alguma curiosidade, alguma consciência, né? Porque tem muita coisa que acontece no autismo que a ciência hoje não explica. E eu sou da área da saúde, eu sei que a ciência é bem travada. Ela só vai a partir da indústria, né? Então, essas coisas que saem um pouco da matéria, não tem muito interesse porque não gera dinheiro, tá? E é isso que eu tenho pra dizer, finalizando o vídeo. Beijo!